Bom, Tem coragem não, vai ser na mão mesmo, cara. bom, pessoal, boa noite então, bem-vindo a mais um Papo Elétricos, nessa friaca que está em São Paulo, né? E pelo jeito lá para o sul também. Hoje aí a gente vai bater um papo com o Thiago Garcia, Thiago que é bancário e motorista de Uber, então vai ser uma visão bem legal, ele que trabalha com carro, né? Como que tem sido a experiência, o que tem dado certo, o que tem sido desafio. E uma coisa legal, né? Conversando com o Thiago, eu descobri que ele já tem quase 10 mil quilômetros rodados e até hoje ele não gastou um centavo de energia, né? Isso aí que é utilizar bem o carro elétrico e os benefícios que tem, ainda que poucos, né? Mas hoje em dia. Então, pessoal, sejam todos mundo bem-vindos. Quem está assistindo, como sempre, né? Deixa eu ver quem está assistindo pela primeira vez e quem já está assistindo há mais tempo. Então, assim, quem está assistindo há mais tempo, mande aí um coração pra gente. E quem é a primeira vez aqui no Papo Elétricos, manda um joinha aí pra gente ver. Tenho visto que o número de corações tem aumentado, hein, em relação aos joinhas. Então, o pessoal que está acompanhando. Para quem também conhece a gente faz um tempo, cliquem aí no aviãozinho e vamos divulgar aí para pelo menos uns 5 amigos. Vamos convidar mais pessoas aí para essa live, tá bom? E aí eu passo a palavra para você, Thiago, deixar você se apresentar. Valeu, hein? Bem, obrigado. Como é um bancário. E para pagar as contas também a gente faz Uber, né? Eu já faço Uber há 4 anos, né? Desde antes mesmo de virar um boom em São Paulo, ter mais motorista que passageiro, eu já fazia Uber. E o interessante é que eu sempre fiz Uber com o carro da Jaque. Fiz Uber com o J3 Touring, fiz Uber com o J6 e agora fazendo Uber com o IEV40. E o engraçado é que, independente do carro, todo mundo sempre elogiou muito o conforto da marca em si. Entendeu? Então, não é um carro que é muito utilizado para Uber, porque dificilmente você vê um carro desse parado por qualquer coisinha. É uma mecânica muito boa, desde os carros a combustão e eu acredito também nos elétricos também. E também eu sempre gostei de fazer uns particular, né? Eu trabalhava com uma empresa de turismo receptivo aqui em São Paulo, só os gringos, era muito legal levar gringo para praia. E eles sempre gostaram também do carro, sempre acharam confortável, né? Só não tive a oportunidade de levar nenhum gringo de elétrico até o momento, porque tá ruim agora o mercado, né? E deixa eu te fazer uma pergunta aproveitando. Como que está o impacto aí do Covid, né, nas suas corridas, no seu dia a dia como Uber? Olha, vou ser sincero, caiu bastante mesmo a quantidade de chamadas, porque as pessoas não estão se movimentando, né? Mas o que eu estava falando até um outro dia no vídeo? Quando você não tem o custo do combustível, você pode se dar o luxo de fazer menos, de trabalhar menos. Porque quando você trabalha com carro alugado para começar, e ainda mais você tem que pagar gasolina, você começa devendo o seu dia, vai uns R$ 200. Então, as pessoas muitas vezes se matam 10, 12 horas no Uber exatamente por causa que tem que cobrir essa diferença. E no caso do carro elétrico, é uma diferença muito menor que eu tenho que cobrir por conta do combustível. Quanto mais eu rodo com ele, mais vantajoso ele se Entendi, torna. legal. Eu tenho visto que assim tem impactado muito a questão da Covid no setor de transporte. Eu vi assim a quantidade de pessoas como Uber que entregaram os carros alugados agora é muito alta, né? Porque realmente não, o pessoal não está se deslocando, né? Eu acho que foram centenas de milhares de carros devolvidos para as locadoras. Se eu não me engano, posso estar errando no zero, mas acho que foram 160 mil carros devolvidos.
Uma coisa que eu senti diferença é que, para mim, a vantagem no Uber não era durante a semana, era durante o final de semana. Ou seja, era durante o horário que as pessoas não estavam se deslocando para ir trabalhar, e sim para o seu lazer, ou para o aeroporto também. Então, muitas vezes eu não trabalhava durante a semana por causa do trânsito, que não compensava, e de final de semana, 4 horas, num sábado à tarde, num domingo à tarde, eu conseguia fazer tranquilamente se eu fosse trabalhar 2, 3 dias na parte da tarde durante a semana. Só que de final de semana ninguém mais está saindo de casa, não tem lazer, não tem como você ir para um almoço em família, ninguém está indo viajar. Então, os poucos deslocamentos que acontecem hoje é para ir para o trabalho ou, no caso, para o hospital ou para sair do hospital, que foi o que aconteceu, inclusive, no sábado. Eu peguei uma pessoa no hospital de campanha do estádio do Pacaembu e levei para Paraisópolis. Caramba, e aí? Como que foi? A pessoa devia estar aliviada, né? Ela relatava, eu não. Meu, A pessoa teve alta naquele momento. A filha foi buscá-la para ter alta. imagino que você devia estar morrendo de medo e a mãe, não sei se era a mãe ou o pai e a filha, eles deviam estar super emocionados, né? Era a mãe que estava saindo e a filha foi buscá-la, né? Ela falou que ficou 9 dias lá. Só que foi 9 dias que o contato era somente o que a gente está tendo aqui, por celular. Ela levava a roupa para a pessoa, simplesmente vinha alguém, pegava a bala, tchau. Não tinha contato nenhum, não podia entrar. O único momento que a filha pôde entrar no hospital de campanha foi exatamente para buscar a mãe que estava tendo alta. Só isso. Então, esses 9 dias foi sem contato nenhum com os familiares, a não ser por Caramba, hein? celular. E olha só, né, como que os motoristas de aplicativo, taxistas, enfim, pessoa que trabalha no transporte faz parte, né, do dia a dia das pessoas. Olha o momento que você presenciou, né? Uma mãe saindo do hospital, 9 dias internado com Covid, a filha vindo buscar. Cara, não tem jeito, né? Faz parte da vida de qualquer pessoa aí. Ah, parabéns aí, eu acho que é um trabalho muito, É, muito gratificante, né? E muito honrado. Eu uso Uber desde que lançou, assim, eu gosto bastante. E, meu, eu sempre converso bastante com os motoristas, assim, é, acho. Tem gente de todo jeito, né? Tem gente que tá ali durante só que fazendo um bico, enquanto não se recoloca no mercado. E tem pessoas que fazem porque gostam. Você fala, pô, eu sim. vivia trabalhando das 7h30 às 5 da tarde todo dia, agora não, eu faço meu horário. Se eu não quiser rodar hoje, eu não rodo. E vai tocando. E pessoas que têm como uma segunda profissão, né? Que é o seu caso. Sim, ó, tem gente pedindo Uber Em elétrico, São viu? Por Paulo, né? favor, Depois a pode gente passa pedir. o seu Thiago, o seu telefone. Se tiver em São Paulo, só ligar Opa, pro Thiago que você também faz motorista em vamos. transporte particular, né? Eu faço os VIP também, adoro fazer VIP. E o que acontece? Eu comecei com Uber mais ou menos antes da Uber, porque fomos fazer uma viagem uma vez para o aeroporto. Aí eu chamei o táxi, na época era pela 99 mesmo, e deu R$ 130 num trecho e 150 no outro. Falei assim, caramba, dá 33 quilômetros daqui da minha casa até o aeroporto de Guarulhos. Sem trânsito demora meia hora. E pagar R$ 150, não. Eu, se eu fosse cobrar de uma pessoa aqui 90, ia sair no lucro, a pessoa ia sair feliz. Então eu já comecei a oferecer esse serviço no meu condomínio antes mesmo de me cadastrar na Uber. A Uber veio para, no caso, trazer uma gama de clientes que eu não tinha todo dia, né? Mas o que eu mais gosto de dirigir mesmo é exatamente para conhecer pessoas, para conversar. Eu gosto muito dessa interação com o cliente. Lógico que nem todo mundo está aberto para conversar, mas é muito gratificante. Eu aprendi bastante com os meus clientes. Você não tem ideia das poucas curiosidades que eu conheço, foi praticamente com Legal. eles, meu. E o Muito que, assim, bacana. quando você decidiu comprar um carro elétrico, o que você colocou na conta? Qual foi só o Uber que foi o motivo? O que você considerou? Falou, meu, vou ter um carro elétrico e isso vai me trazer esses benefícios aí. O que você colocou na ponta do lápis? Olha, inicialmente foi, digamos, um conforto, né?
Porque eu trabalho no banco, mas eu não trabalho em agência, eu trabalho em, como chama, de área meia, escritório. E o meu turno é a partir das 7 da manhã até 1 da tarde. Poxa, horário perfeito se eu não tivesse que deixar filho na escola antes. Então, uma vez por semana é aquele desespero para correr e deixar filho na escola antes do rodízio. Então, o meu principal foco, o meu foco inicial foi o rodízio. No caso que eu sabia que um híbrido, eu estava até procurando um Prius, talvez um Fusion, para evitar esse rodízio. E aí entra sempre a questão também do combustível, porque cada quilômetro rodado fazendo Uber, ou até mesmo dirigindo para si, faz diferença. Ainda mais que eu tinha carro 2.0, que ele consumiu acho que 6,5 litros de gasolina na cidade de São Paulo. Eu sempre fiz muito trecho de ladeira em Genópolis, perdi essas coisas, né? Então a primeira conta para mim foi o rodízio. O segundo foi o consumo de combustível. E aí vai entrando questão de manutenção, a gente vai vendo que são carros que dão menos manutenção e quando dão, teoricamente, é um preço menor, porque eu duvido que todo mundo que tem carro elétrico aqui teve a manutenção mais cara de todas, que foi exatamente trocar uma bateria. Agora, dificilmente você vai encontrar alguém que tem um carro a combustão, que teve um carro a combustão e nunca teve que fazer motor. Então, para mim, a manutenção também pesou muito depois que eu comecei a conhecer mais esse universo do carro elétrico. E foi decisivo exatamente para eu não pegar um carro híbrido, porque eu já imaginava que se eu tenho dois sistemas de propulsão, eu vou ter manutenção em dois sistemas Isso é também. uma coisa interessante, né? É uma sacada boa. Você tem a vantagem do carro híbrido ser mais eficiente, né? Mais econômico em relação ao carro a combustão, mas de qualquer forma ele vai ter todos os custos de manutenção que tem um carro a combustão, né? Coisa que no elétrico é muito reduzida. Coisa que E no mais o elétrico é muito elétrico. reduzida. É, sim, vai ter o da combustão e do elétrico, né? Entendo. E hoje, rodando de carro elétrico, o que que você sente de mais diferença assim? Mudou seu jeito de dirigir, igual muitos motoristas falam, pô, depois que eu tive o carro elétrico, mudou meu jeito de dirigir, dirijo com mais prudência, dirijo melhor. Você acha que mudou isso para você ou não? Só bem mais tiozão. Porque bem mais tiozão. Comparado com antes, nossa, acho que a minha esposa que mais gostou de eu ter comprado o carro elétrico foi ela. Anda mais na boa? E mesmo, não, mesmo ele tendo aquele torque que todo mundo conhece de um carro elétrico, que é praticamente imediato, eu não vou fazer isso. Eu não vou sair acelerando porque eu sei o quanto vai me pesar. Pô, querendo ou não, um carro a combustão, você tem uma autonomia maior, o ponteiro não é ali tão preciso quanto aparece a autonomia de um carro elétrico, a gente se não vê a gasolina indo embora numa arrancada. Mas no carro elétrico você já nota isso. E então isso daí, de certa forma, me forçou a me reeducar no trânsito, né? Mas outra coisa que eu percebi a diferença, que isso aí já não foi eu mexendo, né? Foi o carro em si. Ele consegue manter uma velocidade muito mais constante. Tudo bem, qualquer carro que tenha um controle de cruzeiro talvez permita algo semelhante, mas não chega a ser igual. Por quê? Quando você está com um carro que tem controle de cruzeiro a combustão, ele tem marcha. Então, dependendo do aclive, do declive que você pega, ele vai ficar fazendo aquelas trocas de marcha que hoje me incomoda. Carro elétrico eu não tenho troca de marcha. Então é uma velocidade constante e uma marcha constante. Legal. Então eu sinto muito mais confortável também. E até a questão, as poucas vezes que eu peguei estrada, a Fernão Dias principalmente, que eu pego bastante, eu acho muito mais seguro ele para estrada, principalmente em serras, porque pelo fato do peso estar no meio do carro e não na frente, a saída de frente dele é muito mais é muito mais difícil de acontecer. Eu desço aquela serra da Mata Fria Ah, ali, o túnel da em Mata Araçongã, Fria. Eu moro ali tranquilamente. Eu perto, deixo. inclusive. Do Isso, lado. exatamente. Ah, então você conhece, então você conhece. Então eu deixo ali no em controle de cruzeiro de 80 quilômetros por hora e ele desce tranquilamente, regenerando. Eu não piso nem no freio nem no acelerador.
e eu faço as curvas E é um trecho perfeitamente. bem sinuoso, né? Tem um aclive primeiro e depois só descida. Principalmente na parte Sim. voltando para São Paulo, né? Poxa, legal. E uma pergunta interessante. Hoje, quando você pensa assim em Jaque, você comentou um pouco, mas assim, eu, quando visito o cliente, eu falo, poxa, tem um carro da Jaque que é muito bom, elétrico, e o pessoal torce muito o nariz, né? Você, como um cara que já teve Jaque a combustão, como Jaque elétrico, você comentou no começo, mas falando um pouco do elétrico. Como tem sido sua experiência com a marca, com o carro? Ó, vamos separar duas coisas. Tem a Jaque e tem a SHC, tá? Falando em Jaque, você pensa no carro em si. O carro ele é muito bom. Ele, digamos que não é top de linha, né? Desde o início, ele começou a melhorar muito depois que lançaram a T5, depois veio a T... Não, primeiro foi a T6, que era o primeiro SUV da Jaque. Aí veio a T5, o T40, que é a combustão do EV40. Aí relançaram a T5 como T50 e depois vieram outros carros ainda. Então, antes disso, você tinha uma qualidade muito boa de mecânica e uma qualidade de acabamento razoável pelo preço que eles vendiam, com uma quantidade de itens muito boa para a faixa de preço. Para você ter noção, o J3 Touring, ele saía por 40 mil reais, 42 mil reais, já vinha com vidro elétrico das quatro portas, freio ABS, coisas que você, se fosse pegar um Fiat, você ia ter vidro elétrico só nas duas portas da frente, por exemplo. Entendeu? A mecânica dele era uma mecânica muito boa. Quem mexe com Toyota mexe com Jaque, entendeu? Mas aí entra a parte da SHC. E eu entendo que eles foram com muita sede ao pote em 2011, com o comercial do Faustão, abriram várias lojas, venderam muito rapidamente, venderam demais e confiaram na instalação da fábrica em Camaçari, com apoio do governo federal. Logo depois disso, veio o Inovar Alto, que acabou com o projeto da Jaque. Acabou. Onde limitaram eles a venda de. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, era 250 emplacamentos por mês. Então você imagina uma marca que consegue vender muito e muito rápido e não poder entregar os carros, porque senão aumentaria o IPI em 30, 35%. Entendeu? Então, eles foram forçados a parar de vender. E nesse parar de vender, eles tiveram que fechar lojas, aí você diminuía a assistência técnica, o atendimento aos clientes. Muitos clientes até hoje reclamam porque eles tinham uma loja da Jaque do lado e hoje não tem mais nem sequer no estado deles. Entendeu? Então, geralmente, quando você vê a reclamação de proprietários de Jaque, é referente ao pós-venda e não ao carro. E eu acredito que o pós-venda ele teve esse problema por conta da rede que teve que murchar, entendeu? Mas eu tenho uma equipe muito boa do outro lado da avenida de casa, que é a loja que eu sempre faço revisão, que eu sempre compro meus carros. Então, eu não tenho o que falar, não tenho o que reclamar deles. É uma equipe muito boa, que se eu tenho algum problema com eles, eles resolvem, entendeu? Não vou dizer que nunca tive problema, é mentira. Mas a gente acaba se entendendo. Inclusive nos problemas de compra de carro, a gente acaba se resolvendo. Então, eu acho que o pessoal da Jaque tem muito a melhorar, mas tem muita gente que trabalha bem, que trabalha firme e que quer honrar também a marca e o cliente. Entendeu? Posso falar isso do pessoal técnico, posso falar isso dos gerentes, posso falar isso de alguns vendedores. E posso falar principalmente do pessoal que está me dando assistência com o carro elétrico agora. Porque, querendo ou não, eu sou beta tester aqui com o IEV40. Eu fui um dos primeiros a pegar, se eu não for o primeiro a pegar, tanto que enchi o saco para receber logo o carro. Então já passamos por várias coisas, várias atualizações, que inclusive foi acusado alguns problemas pelos próprios proprietários, o Ricardo Bovo, eu e tantos outros que pegaram a primeira demanda de EV40. E eles vão acertando
conforme a gente vai apresentando os problemas, eles vão comunicando com a China e a China vai trazendo a resposta. Porque tudo isso depende da fábrica da China, entendeu? Infelizmente, aqui eles não têm a abertura para mexer. Também não tem o know-how. Todas as informações imprescindíveis estão realmente com a China. Tem um engenheiro que eu sempre converso com ele, todo dia eu converso com ele pelo WhatsApp. Eu reporto as informações, ele me reporta de volta algumas novidades e ele que faz essa comunicação com a China. E assim a gente vai resolvendo algumas Bem situações. legal. Uma coisa falando um pouco específico do EV40, eu fiz o test drive nele e achei um carro muito bom, assim, suspensão, até mesmo porque é um Sim. projeto meio que joint venture com a Volkswagen para vender lá na Europa, né? É, a Exatamente. Sol. E o que você tem achado de rodar com esse carro aqui em São Paulo? Você que já está completando quase 10 mil quilômetros. Você sente diferença Então, ele é para um. outros? O que Sim, você sim, sente principalmente? sim. Primeiro porque é o meu primeiro SUV, né? Até então eu tive sedã, hatch e uma minivan. Então o fato dele ser um pouco mais alto, ter um perfil de pneu mais largo também, ele é um carro, entendeu? A diferença é que ele é um carro com motor elétrico. A questão dele ser um carro em si é interessante porque não vai, quem está vindo de um carro normal não vai estranhar tanto. Não é igual um BMW 3 que é completamente diversificado, ou o Bolt que também, apesar de ser um carro da Chevrolet, ele tem muitas diferenças de qualquer outro carro. O EV40 não. Ele é um T40 com motor elétrico. O acabamento dele é totalmente igual. Você vai ter diferenças na digeribilidade dele, tudo, na forma que você vai dirigir naturalmente pelo fato de ser um carro elétrico, mas ele é um carro qualquer, entendeu? E é isso que eu gosto mais dele, porque eu não me sinto, como diria, elitizado. Eu acho que ele chama muito menos atenção na rua do que qualquer outro elétrico, porque você bate o olho, você sabe que é um elétrico, um BMW 3, um Tesla, qualquer coisa. Então, nisso me dá um pouco mais de segurança. Tanto que a maior parte dos meus clientes só sabem que o carro é elétrico quando eu Eles falo. não estranham não ter barulho? Não, tá todo mundo na sua bolha para começar, né? E sem contar que São Paulo é barulhento pra caramba, você Isso nunca é sabe onde bate de verdade. qual carro que tá vindo, entendeu? Mas algumas pessoas notam alguma diferença. Ah, eu percebi que ele é mais confortável. Ah, eu percebi que ele tem um puxão um pouco mais alto, principalmente quem é mais alto, né? Percebe isso quando dobra a perna atrás. Mas uma coisa que todo mundo diz é que é um carro confortável, entendeu? Um carro gostoso de andar, tudo. Ele tem um banco de trás, apesar de você ficar com a perna um pouco mais dobrada, mas você tem um bom espaço para o banco da frente, entendeu? Você tem uma profundidade de banco boa também no banco de trás. E o andar em São Paulo, para mim, pelo fato de ser um carro comum, me traz mais segurança, tranquilidade, que eu sei que não vai chamar tanta atenção. O problema é se o bandido não perceber que é um carro elétrico e querer levar. Foi de São Paulo, né? Teve até caso aí que você citou essa semana, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. E Não, e um ponto que eu queria te perguntar, que perguntaram aqui, o Vasconcelos perguntou, como que foi a compra? Foi compra, leasing? Como que é essa parte comercial? foi compra com financiamento. E as Eu. taxas para Pode financiamento de falar. carro elétrico são melhores do que carro a combustão? Ou a mesma coisa? Não tem diferença? Então, não existe uma linha de crédito especial. Existe alguns bancos que praticam uma taxa de juros menor, que foi no caso do que eu peguei pelo Itaú. Eles praticaram uma taxa 0,5% a menos, né? Por conta de alguns carros, alguns modelos que eles colocam como uma categoria de carros verdes, que entra no caso os híbridos, elétricos e provavelmente alguns carros que apresentam uma eficiência maior. Então, mas linha de carro elétrico, linha de crédito para veículos elétricos não tem. O que tem, eu tô vendo que até o Jamil tá aí, que eu vi que ele se escondeu aí, não comentou nada, mas é uma pessoa com quem eu vou conversar essa semana também. O Jamil, ele trabalha com consórcio
de alguns consórcios específicos, né? E o que a gente vai apresentar é que dá para você fazer um consórcio especial voltado para uma frota de veículos elétricos, entendeu? Onde, como todo carro é elétrico, você consegue antecipar as variações do dólar, trabalhar com essas variações para que você não tenha perda de poder de compra conforme a carta de crédito que você adquire, entendeu? Mas financiamento em si não é diferente. Depende do banco se ele vai querer ser mais bonzinho com você porque você é mais Pô, bonzinho mas também que interessante, ele. então, para quem quiser pegar um carro elétrico, fica como dica, né? O Itaú tem uma taxa melhor para alguns modelos de veículos que eles consideram verde, né? Sim, sim. O Itaú eu tenho certeza disso. A Caixa também. A Caixa ela também tem, eu acho que se eu não me engano, tá a mesma coisa, meio ponto percentual abaixo conforme o carro, entendeu? É que na época, quando eu fiz a análise de crédito pela Caixa, o IEV 40 ainda não tinha Ah, entrado na entendi. relação. Bom, legal, isso é bom saber. Agora, acho que agora tá mais fácil comprar o elétrico. Mais ou O menos. problema, eu tenho Só uma falta o bronca de dólar banco que é o ajudar. seguinte, né? Por exemplo, você pega a Selic agora, acho que tá 3% ao ano, e você vai pegar um financiamento, o pessoal tá cobrando 2,5 ao mês. Você fala, bicho, eu tenho uma opinião que é assim, se você quiser ganhar dinheiro, você trabalha muito. Se você quiser ganhar muito dinheiro, aí você tem que ser um banco. Porque é o Não, único você tem setor que que ganha fazer. dinheiro, ganha muito dinheiro mesmo no Brasil, bicho. Não tem jeito. Na crise ou não na crise, os caras estão ganhando dinheiro. Na verdade, assim, não é o banco em si, né? É quem pratica a taxa de juros composta a Exatamente. favor dele, né? Entendeu? O problema é que eu tenho jogado sempre do lado errado da partida. Não, mas mesmo assim, mesmo que você faça um investimento, você empresta seu dinheiro para o banco para ganhar X e eles emprestam para alguém para ganhar 5x. É. O dinheiro não é deles. Mas voltando aqui pro elétrico, o Zeno perguntou uma pergunta bem legal, e aí eu vou te fazer duas em cima. Você fez test drive também no IEV 20 e no IEV 60? No IEV 20 fiz, no IEV 60 eu só consegui sentar no banquinho do motorista. O IEV 60 ele estava na loja da Lapa quando eu fui buscar o meu carro. Então eu só consegui sentar, me apaixonei pelo painel. É um painel muito bonito mesmo. Ele parece bastante com o painel do T60 novo. Então, a ideia da Jaque agora é tornar o máximo possível de touch, entendeu? Os botões, inclusive, estão sendo eliminados. É mais ou menos o estilo, não vamos dizer igual ao Tesla, mas a ideia Mesmo é essa, conceito. menos botão possível. O próprio painel em si. O painel em si, ele também tem os botões touch. Entendeu? Não é na tela, é no painel mesmo, as funções. O IEV 20 eu achei muito bacana, do banco da frente para frente, porque o banco de trás para trás é quase como se não tivesse carro. Ele é mais alto, então para quem dirige ou quem vai no banco da frente, ele é mais confortável que o IEV 40. O teto dele é mais alto. Só que o banco de trás e o porta-luvas traseiro é muito pequeno. Que cabe, sei lá, uma caixa, deve ter um volume de 150 litros o porta-malas, não cabe muita coisa. Agora eu não lembro de cabeça, mas quanto que é o volume do, por exemplo, um Ford Ka hatch? Não é muito maior que isso aí também não, né? Uns Ah, chega a isso. 250 talvez, porque, por exemplo, eu acho que sim, porque eu tava com antes, com HB20 e com o Onix, né, que eu tinha entregue meu carro, e antes, para já pagar uma parte, né, até o Jaque chegar, então eu ia ver que chegar. E aí eu fiquei com o carro alugado durante um tempo, com HB20 e um tempo com Onix também. O porta-malas deles cabia, eu acho que duas malas médias no máximo, uma mala média e uma mala pequena, entendeu? Mas o do IEV é menor ainda. O IEV, ele, na verdade, é um J2, né? É praticamente um picanto em questão de porta-malas. Ele é um subcompacto, não chega nem a ser hatch. Mas é um carro excelente para quem precisa de dirigibilidade rápida na cidade, estacionar. É uma maravilha, porque ele é bem É um pequenininho carro, mesmo.
É um Então, se carro que você vai seria andar em... perfeito para car sharing, né? Ele só tem um problema, que o padrão de recarga é o GBT. Então, eu acho que ele seria um bom carro para car sharing, sim, por conta da questão de se você precisar de uma vaga menor, entendeu? O fato dele ser GBT seria complicado por causa do adaptador que vem com o carro, mas aí seria uma coisa a mais para plugar. Agora, eu não sei por que não colocar. Se você tivesse uma frota de IEV20, por exemplo, a Bip Bip deixa os equipamentos deles. Por que não colocar equipamentos GBT? A própria Jaque já vende o wallbox junto com o carro, que é o Smart Jack. O Sim, o wallbox único seria, ponto né? é que assim, eu acho que de GBT para T2 não é um adaptador. Se tiver é um conversor, tá? E deve ser bem mais carinho, porque são protocolos diferentes. Mas para quem tem frota mesmo e roda A pouco, ja... e roda menos de 200 quilômetros e volta sempre para o mesmo Uhum, lugar, eu também não vejo como uma coisa ruim. Mas se sim. você tem. O Zeno, o Zeno pode até dizer, porque ele tá com um. Eu vi, ele é um cabo, né, como se fosse aquele que o pessoal utiliza de T1 para T2. Porque o padrão do GBT é muito parecido com o do T2, só que o inverso. Quando um é macho, o outro é fêmea. Não, do GBT pro T2 muda protocolo. Muda totalmente a forma que eles se comunicam. Muda o Assim, protocolo. o plug parece Ah, exatamente igual, entendi. tanto que já vi muita gente confundir, mas o protocolo é totalmente diferente. O GBT, se eu não me engano, o É, eu GBT ele conheço os é dois um órgãos. protocolo chamado, se eu não me engano, CAN, e o Uhum. tipo 2 ele trabalha com Hum, informação por modulação PWM. Então, assim, é bem diferente, hum, tá? entendi. Tem uma pessoa até comentando aqui por que que a Jaque fez isso, né? Porque, na verdade, o IEV40 ele é um carro da Sol. Ele é vendido na Europa. O IEV20 ele é um carro da Jaque vendido na China. Por isso que ele vem com o protocolo chinês, com GBT. E não se sabe, né? Provavelmente o IEV60 viria com GBT, só que eu já escutei informações que talvez eles tenham aberto a possibilidade de vir com um T2. Eu acho difícil, viu? Se não é, assim, o que eu entendi é que os carros que não são da Sim, Jaque, que não são vendidos na Europa, vêm com GBT. Os carros que são vendidos na Europa vêm com tipo 2. Mas assim, sim, quem sabe melhor isso é o pessoal lá da Jaque, né? Isso é o que exatamente. eu ouvi de informação. É, mas aí eu não sei se eles vão vender o IEV60 na Europa. Por isso que pode ser que venha até, né? Eu acho que seria um carro muito bem aceito lá. Pelo porte dele, eu gostei Aí bastante. fazendo a pergunta do Zeno, mas aí não tem nem como comparar, né? Se você fosse recomendar, qual que você recomendaria? O IEV20 ou o IEV60? Depende. Depende para quem seria, porque querendo ou não, cara, o IEV20 você tem 400 quilômetros de autonomia, o IEV60 você tem 320, 340. Entendeu? Tudo depende da necessidade. Eu gosto de carrão, só que não é carrão que vai me atender hoje em dia, entendeu? Se fosse para andar em centro urbano, lógico, seria o IV20. Para a estrada, eu acho que o IV60 é muito melhor, muito mais confortável. Até mesmo porque o IV20 pequeno e inclusive mais alto que o IV40, ele tem 15 centímetros em relação ao solo, eu acho que ele não dá tanta confiança quanto um carro maior, né? Um SUV maior, numas curvas da Fernando Dias Fernão Dias, é né? boa para testar carro. Isso é fato. Bom, legal. Acho que assim, depende muito mesmo da aplicação, né? Assim, você tem questão de preço também, né? Por exemplo, o EV20 estava sendo vendido a 119 Sim. mil, agora eu não sei quanto que está depois do reajuste. O EV60 estava. Eu acho que já chegou a Mas falando quando 140 chegou, o também. EV20 estava 119 mil e o EV60 estava quanto? Estava uns 200 e. Acho que tava Então, assim, 200, 200. então você Tava próximo está falando disso. aí de 80 mil reais de diferença. É dinheiro pra caramba, né? Não, mas a gente tá falando Sim. de um subcompacto e de um Então, SUV assim, não porte dá nem para médio, né? comparar os carros, né? Assim, que nem se comparar, você Não. quer andar de, sei lá, pega aí um Fusion ou você quer andar com um Ford Ka? Você quer andar de HB20X ou você quer andar de É Santa Fe? verdade. Cara, mas show de bola. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta que o pessoal estava querendo saber. Como que tem Hum. sido recarregar o carro?
Pô, cara, eu posso te dizer de informações recentes que eu carreguei hoje. Então, a minha demanda de carregamento, como eu não tenho trabalhado todo dia de Uber, não é tão grande, né? Mas eu tenho carregado uma vez por semana. Eu tenho uma dificuldade porque eu não tenho como carregar dentro da minha residência. Eu moro em apartamento, em condomínio, não tem a estrutura para carregamento. Então, todo mundo pergunta, onde você carrega? Eu vou lá no posto Ipiranga, porque é isso que eu faço. Eu deixo num posto Ipiranga perto de casa, fico, eu acho que 6 horas, 7 horas lá, dependendo da carga que tá a bateria. E o legal do posto Ipiranga que tem aqui, que é equipamento da BMW, eles têm o gerenciamento da InCharge. Então eu consigo monitorar da minha casa pelo celular, porque ainda não existe essa funcionalidade no IEV40 de você fazer por um aplicativo da Jack. Apesar deles terem prometido isso na pré-venda, ainda não entregaram o aplicativo nem a telemetria. Mas o carregador da BMW de São Paulo, né, os 30 carregadores que tem aqui, permitem esse acompanhamento, esse gerenciamento. E em cima disso, inclusive eu consigo calcular quando que vai terminar o carregamento do carro. Lógico que é naquela conta de padeiro, tudo, né, no papelzinho ali, mas a gente consegue chegar próximo do horário Você que vai consegue acabar a saber quando carga. ela terminou? Você Sim, vê que pelo não está tendo mais aplicativo, consumo sim. de energia. Porque Seria mais ou o. menos isso. Sim. Não, na verdade ele fala que o equipamento está disponível. Porque a partir do momento que ele terminou a carga, ele já libera o equipamento. Isso no IEV40. Porque aí, conversando com o Alexandre, o que acontece? Quando você está carregando o BMW 3, ele vai segurar o plug do carregador até o proprietário liberar. Ah, isso Entendeu? Até o são para os proprietário do carro com a BMWs chave i3 até liberar. 2015. Depois mudaram. O que acontece? O i3 até 2015, o Ah, plug tá. travava e só o proprietário Uhum. soltava. E aí, o que eles fizeram depois de 2015? Isso. O plug trava, né, por questões de segurança, e a hora que termina, completa a recarga, ele libera. Isso era por duas razões. Primeiro, para se você tivesse com o seu cabo ninguém roubar, né? Mas aí viram que não dava muito certo, porque aí você Sim. acabava prendendo a estação. Uhum, uhum. E o IEV40 ele faz isso, ele libera o pino depois que ele encerra o carregamento. Ele termina a carga, dá aquele minutinho de comunicação e apaga a luz do painel e libera o plug. Então, se alguém chegar lá, tirar o plug, tranquilamente. Só que é lógico que ninguém vai ficar fazendo isso, a não ser que conheça o carro em si, tem essa liberdade, né, para chegar e tirar, né? Então eu monitoro pelo equipamento, eu sei quando vai acabar mais ou menos e vou para o local onde está o carro para tirar quando encerra. Lógico que às vezes eu acabo demorando uns minutinhos, né? Mas dá para acompanhar pelo E gerenciamento da você tem tido InCharge. dificuldade no seu condomínio para, de repente, conseguir instalar um ponto de recarga para o seu carro? Como que tem sido isso, essa tratativa no condomínio? Ou- Cara, o síndico ele é irredutível quanto à questão da assembleia. Então, não tem como negociar isso. Se não tiver assembleia, você não vai ter como colocar de qualquer forma. E por conta de tudo que está acontecendo, nem assembleia teve esse ano ainda. Então, ele já deixou bem claro, olha, você vai pautar quando quiser esse equipamento, o show é seu, você pode apresentar o que você quiser. Para mim, eu sou completamente a favor de ter esse equipamento, mas quem decide é a assembleia. Então, eu só vou saber da dificuldade quando eu conseguir pautar. Mas eu acredito que vai ser um pouco complicado Mas de aprovar. isso sendo arcado pelo condomínio ou, de repente, mesmo se for um investimento privado seu, você acha que vai ser difícil aprovar? Então, a dificuldade de aprovar aqui não é nem por conta de custo, porque eu moro num condomínio grande. O valor é irrisório perto do que a gente tem de arrecadação mensal. Eu acho que seria mais aquela mente da questão do, você vai ficar consumindo energia dos outros. Tudo bem, tem o rateamento. Mas aí vai ficar utilizando uma vaga para isso. Então, o difícil, na verdade, é conquistar as pessoas que não conhecem, as pessoas que não têm ideia do que é, da necessidade que é, inclusive da vantagem que poderia trazer para o condomínio, para valorização dos imóveis.
Eu acho que a maior dificuldade não é financeira, mas é o pensamento das Entendi. pessoas. E aí, então, como que você conseguiu, então, com quase 10 mil quilômetros, não gastar nenhum centavo de energia, utilizando os carregadores públicos? Ah, é bom perguntar lá no posto Ipiranga, viu? Toma um cafezinho lá, pelo menos, de vez em Não, quando? eu tenho como hábito sempre consumir no lugar que eu carrego a quantidade que provavelmente eu gastaria de energia em casa. Entendeu? É um ganha-ganha, né? Porque a pessoa que coloca o carregador hoje não é para ter lucro com ele, é para ter um atrativo, para trazer as pessoas para consumir no seu local. Então, eu estou indo no macro, vou carregar, lógico, eu vou consumir lá. Eu vou no posto Ipiranga, é onde eu deixo mais tempo, né? Porque, digamos que é o local que mais me agrada nesse momento. Eu sempre trago, uns R$ 25 em pão de queijo. É, e assim vai, shopping você já Sim. está pagando estacionamento. Você não está consumindo nada além do que você já está pagando, porque vai ver quanto que é a energia que eles estão pagando pelo meu carregamento e quanto que eu estou pagando em estacionamento em shopping em Não é, São de Paulo, fato, o pessoal em né? shopping, o custo, se você recarregasse 100% da sua bateria, não ia sair R$ 16. Daí para baixo. Não ia sair a primeira hora do Então é um custo, estacionamento. para eles é muito baixo. E como que é o pessoal do, Sim. do, do Ipiranga lá? É tranquilo? Foi amistoso desde o começo? Quando você começou a deixar o carro recorrente? O posto Ipiranga que eu uso é o que eu Ah, sempre legal. abastecia. Então eu já tinha amizade com o pessoal. Aliás, é um posto que eu confio no combustível 100%. E eles já tinham o equipamento lá, só que não era utilizado. E pelo que eu entendi, quando eles instalaram o equipamento, nossa, eles fizeram questão de contar para os poucos proprietários de BMW 3 que tinham na região ali, disse, olha, tem o equipamento aqui, vai lá carregar. Então, o pessoal é muito bacana. Eu não tenho problema com os funcionários de lá. Agora, na pandemia, não tenho problema nenhum. Mas antes, o maior problema meu era que a vaga tivesse disponível, porque é um posto muito frequentado. Entendeu? O pessoal sempre ia lá para beber, tudo, né? Principalmente à noite. Então, vira e mexe, eu tinha que pedir Alguém que para não alguém tinha, para tirar. alguém que não tinha carro Só que nunca elétrico, tive. que parava na vaga. É, isso, alguém que não era eu. Porque só eu praticamente utilizo aquele ponto lá. Mas nunca tive problema com a pessoa não querer tirar. Tem que esperar um pouquinho mais, tudo. Só que a pessoa, pelo contrário, ela tira com muito prazer, pede desculpa e no final E fica aí mais meia hora quer batendo ver como papo. carrega, começa a Às vezes, fazer pergunta do carro, aí você forma um amigo. eu demoro, acho que uma meia hora, uma hora a mais para ir embora de casa por causa dos bate-papos. Legal, Então, cada vez que eu vou o carregar é Zeno um tá amigo pedindo pra você novo. falar onde fica o posto, fazer aí uma propaganda do posto. Então, o posto que eu utilizo é aquele em frente à Unip, na Marquês de São Vicente, perto da ponte da E o pão freguesia de do queijo é bom Horto. pelo jeito, né? Cara, tem um pão de queijo com goiabada e outro com um recheio de requeijão, que eu aposto que o pessoal de Minas não tem isso, Vou, viu? vou, vou passar lá, mesmo sem carro elétrico, vou abastecer minha fome lá. Vai lá que é bom. Pena que agora não tá podendo consumir dentro, mas a loja dele, né, a loja de conveniência, tem até tapioca lá que eles fazem na hora. A loja é muito boa. Quando voltar a poder comer dentro, vai lá que vai ser bom. Já é 24 horas ainda, então muitas vezes quando eu precisava levar um cliente no aeroporto de madrugada, eu já ficava um tempinho lá carregando, né, para dar uma carga maior, e enquanto isso eu ia consumindo. Como uma tapioca aqui, tomo um suco de laranja ali, e aguardo dar uma carga Legal, maior. meu. Voltando a falar aí do carro, você tá para completar 10 mil quilômetros, vai vir a primeira revisão, né? Você tem expectativa de quanto isso vai te custar? Sim. O que vai ter que passar, vai ser revisto nessa revisão? Vai ter que trocar, manutenção, alguma coisa assim? Cara, vai pesar, viu? Vai ser R$ 55. Na verdade, vai ser a minha primeira revisão. Então, a primeira revisão é grátis na Jaque. Nem essa eu vou pagar.
Então, só que tantas atualizações que o carro já passou, desde que eu recebi, eu não posso dizer que nunca foi revisado, porque vira e mexe chega alguma atualização, alguma coisa para acertar, outro parâmetro que eles querem corrigir, que praticamente a cada 1.000 quilômetros eu recebo uma revisão que eles olham o carro inteiro, entendeu? Mas essa dos 10.000 quilômetros seria R$ 55 se não tivesse essa promoção da primeira revisão grátis na Jaque. E as demais vão ficar dentro disso também, se eu não me engano, a mais cara, eu acho que é com 50 ou 60 mil quilômetros, que aí seriam uns R$ 250. Aí atualmente, o que o Zen está até perguntando, o meu carro está com 9.200 quilômetros. Legal. O Rodrigo perguntou se você chegou a fazer alguma conta para comparar com o T40, quando você pega a economia em questão de custo de abastecimento, manutenção, se isso já se paga, se tem algum payback. Você chegou a comparar? Olha, pagaria tanto no T40, paguei tanto no elétrico. Sim. Quantos quilômetros precisa rodar? Sim, porque... Então, o que eu vi, que eu não rodo tanto, né, mas ao longo do meu financiamento, eu já teria esse retorno tranquilamente, entendeu? Então a diferença ela se pagaria. Isso considerando um carro que você ficaria talvez 4, 5 anos. Só que provavelmente eu vou ficar mais tempo com esse carro se não surgir outra oportunidade ainda melhor de carro elétrico, entendeu? Então, o meu payback seria a médio prazo. Só que, por exemplo, teve um cara que pegou o carro comigo na mesma semana. Ele fez a primeira revisão do carro no mesmo mês. Então, o que ele teve de economia em combustível, ele pagou a prestação do financiamento. Curioso, o cara trabalha como motorista de aplicativo também? Não, ele trabalha com... Eu acho que ele trabalha com engenharia, só que ele trabalha em Santo André e é teu vizinho ali, viu, cara? Vai para aquelas quebradas lá. Então ele roda. Mas ele fala que Ele roda roda... brincando uns 120, ele 150 roda... km dia. Ele roda 150 para ir, 150 para voltar. Entendeu? Então ele faz os 300 quilômetros por dia. E aí o que acontece? Ele instalou até equipamento de energia solar na casa dele. Então ele já não tem o custo da energia também em casa, porque ele acaba tendo crédito do que ele consegue promover com as placas fotovoltaicas dele. A diferença, mesmo que ele pagasse, ele deixou de abastecer um carro que ele utilizava para viagem, que sei lá, que dava para ele, não sei quanto que era o financiamento, R$ 2.000 por mês. É o que ele não paga de combustível, acaba se pagando no Verdade. carro. O Zeno comentou um negócio que o pessoal nessas atuações, porque a gente conversou com o Breno, com quem a gente fica conversando que tem carro elétrico. O legal do carro elétrico é que ele vira um grande dispositivo, né, conectado, e que tudo é atualização. Menos mecânica e mais atualização. E aí o Zeno comentou que teve uma aí que melhorou, otimizou até o tempo de recarga. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, ele, por exemplo, o que acontecia com o equipamento da ABB, principalmente. Na verdade, eu só observei isso no equipamento da ABB. Quando eu colocava no carregamento DC, no combo, ele ia carregando normal. Quando chegava em 81, 82%, ele parava, travava. Entendeu? Aí, se você desplugasse e plugasse de novo, aí você via que estava 100% carregado o carro. Entendeu? E aí ele acabou reduzindo também no tempo em si de carregamento. Então eles são coisas que ainda estão acertando. A Jaque ainda não conseguiu estar 100% nisso. Por exemplo, o Alexandre da Encharge, ele disponibilizou outro dia o gráfico do carregamento do IEV40. Então ele se mantém estável até 95%, e aí ele faz um puta de um degrau quando chega em 90%, acredito que seja 95%, porque eu não consigo monitorar a distância ainda. Mas pelos cálculos que a gente fez foi isso. Chega em 95%, ele faz um degrau e vai de 6 Isso é km normal, para viu? 2. Não, comparando com o Bolt ele faz uma curva. O IEV40 não, ele faz um degrau, ele cai num abismo mesmo. A diferença
vai para 1/3, ele não é gradativo essa queda, entendeu? Então, esses 5% finais, que eu estimo que seja isso, demora 1h50, entendeu? Então, não vale a pena ficar dando carga de 100% para demorar quase 2 horas por causa desses 5%. Entendi. Entendeu? São coisas que eles ainda estão acertando e com esses dados eu tenho certeza que eles vão conseguir acertar muito mais. Legal, entendi. O Zeno até comentou, né? O EV40 originalmente ele é GBT, então com a modificação para o T2 é normal que vai precisando de ajuste, Sim, vai se sim. ajustando. Tanto que o test drive que eu fiz Eu era lembro quando GBT. tu tava na BB que foi lá também era GBT ainda. Era o azul. Que inclusive o Zeno achou a venda lá em Curitiba, Sim, Zeno, que você sim. achou aí? É Curitiba. É Tentador, Curitiba. hein? Eu vi também, tá vendendo por 140, meu. O Zeno te fez uma pergunta. Você costuma carregar só até 80% ou você carrega mais? Não, eu carrego mais exatamente porque, como eu não tenho um carregador em casa, eu tento maximizar o máximo possível esse meu carregamento. Sei que não seria o mais adequado, mas como eu prefiro ir uma vez por semana, eu acabo utilizando o máximo possível. Agora, depois desses dados aí, eu vou começar a fazer umas cargas menores, tipo até 90, 95%, porque ah, ah, depois disso está se tornando irrelevante. Então não está fazendo diferença na autonomia do carro tanto assim, para justificar quase 2 horas de Entendi. carregamento a mais. Isso é uma coisa que eu não sabia, por exemplo, dessa diferença tão grande. E Eu também não sabia, até o Alexandre me mostrar os uma dados. coisa importante, é por isso que é importante, né, carregadores com comunicação e com certa inteligência, que você começa, se o carro não tem, você começa pelo menos a conseguir monitorar. Agora você já Sim, sabe que você, por causa de 5% está ficando 2 horas a mais lá com o carregador, com o carro carregando. com certeza. Com O certeza. Rodrigo comentou, né, que o IEV40 com padrão tipo 2 a suspensão é muito boa. De fato, a suspensão é excelente, né? Ainda mais aqui pro Brasil não tem como, né? Sim. Não ter uma suspensão boa. A única coisa chata, a única coisa chatinha é que bate um pouco a traseira, mas isso é do T40 em si, entendeu? Então, quando você está com a traseira mais leve, ele bate um pouco. Mas ele é um SUV, então não tem o que falar assim, ele não vai ser um sedã que vai andar livre. Ele é um carro que a suspensão vai trabalhar mesmo, entendeu? Então, isso para mim, na buraqueira, é perfeito. Ah, e em São Paulo tá bom pra testar a suspensão de carro, né, bicho? Meu Deus do céu, cara. Com certeza, com certeza. É um carro que eu curto pra caramba dirigir ele. O pessoal elogia pra caramba também o conforto dele, principalmente do banco de trás. É que eu que sou chato para esses barulhinhos, mas o carro em si ele é muito confortável. Não ter essa troca de marcha aí, meu joelho esquerdo agradece, entendeu? Então, ele é espaçoso. Eu tenho praticamente o espaço para o banco do passageiro do lado, o mesmo espaço que eu tinha na minha J6, que era uma minivan de 7 lugares. Pode ser mais estreito o carro em si, mas o espaço que eu tenho interno é excelente. O banco de trás também é muito confortável, apesar do teto ser um pouco mais baixo, mas o banco em si é confortável. O EV20 ele tem uma característica, eu acho um pouco irritante, que é o encosto de cabeça fica praticamente Ah, é na costa baixo? da pessoa, de tão baixo. O banco de trás do EV20 é baixo, do EV40 não é. Ele tem um encosto de cabeça para as 3 pessoas, ele tem um cinto de 3 pontas que não é aquele que sai do teto, então não atrapalha a visão do motorista, ele sai do encosto mesmo, entendeu? Você tem o vão livre entre os 2 bancos da frente, porque você não tem o freio de estacionamento manual, né, eletrônico, porque o Zoe e o EV20 tem ainda aquele freio de mão de puxar mesmo na mão, né? O EV40 é no botãozinho mesmo. E aliás, eu nem uso o botão, porque quando eu desligo o carro, ele é acionado automaticamente. Então eu já não sei mais o que é ter freio de Legal. mão. Meu, passou muito rápido o tempo. Já estamos acabando a live aí, já faltam 2 minutos. Então, vou agradecer o pessoal que Beleza. assistiu, muito obrigado pela presença de vocês. Na quarta-feira, para quem tem carro elétrico, é live obrigatória. A gente vai falar sobre manutenção de veículos elétricos híbridos plug-in e como conservar a bateria, como manter aí uma vida mais saudável das baterias. Então, meu, quarta-feira, todo mundo que tem carro elétrico tem que estar presente, hein? Quem quiser cuidar bem aí das baterias.
E aí, muito obrigado, Thiago, por aceitar o convite. Foi muito legal, tá? Foi muito legal a sua visão. Valeu, Acho que você obrigado é pela um dos oportunidade. melhores vendedores da Jaque, assim. Porque você fala bem, você defende a marca, gosta dos carros e você tem uma baita experiência com o carro, né? Então, Digamos que eu sou vendedor honesto. O é. que tem problema a gente fala, né? Exatamente. E acho que são os melhores vendedores, o vendedor honesto. Eu também sou assim, eu trabalho em comercial também, meu. Quem me pergunta sabe, eu sou um livro aberto praticamente, meu. Falo o que tem de bom, o que tem de ruim, o que vale a pena, o que não vale a pena. Porque a pior coisa que tem é você pegar a coisa e você ver que as suas expectativas não foram Perfeito. atendidas. Então, pessoal, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. Até quarta-feira, hein? Espero todos vocês aqui comigo mais uma vez. Tchau, Valeu. tchau. Grande abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.